Pronto. Então vamos lá, pessoal. A partir de agora tá gravando, tá? Para os pessoal que infelizmente não podem acompanhar a aula com a gente, tá? Devido a outros motivos, como curso, trabalho e assim por diante, ok? Então vamos fazer aquele processinho lá que o PowerPoint nos pede sempre, tá? Deixa eu arrumar aqui. O tema de hoje é modernidade após modernidade. Quem gosta de anotar aí fica à vontade, que é só o tempo de eu fazer aqui a, a transição. Bom, agora sim, agora nós estamos liberados. Bom, pessoal, a modernidade após modernidade é assim: a gente tem as épocas históricas, né, do ponto de vista geral, né, que a gente divide lá em pré-história, história, e quando chega na história nós temos antiguidade, né, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. A gente pode dizer que durante lá a Idade Média a gente não teve um desenvolvimento muito grande da filosofia, né? E o que foi desenvolvido nesse período era muito ligado à igreja, né? Só a partir do século XIV para o século XV é que a gente vai ter um retorno dessa filosofia baseada lá no Renascimento, tá? Tanto que a primeira fase do Renascimento não é a fase dos pintores, é a fase dos escritores, né? A 400, né? É a fase dos escritores. Então aparece lá o Maquiavel, aparece se não me engano, o Erasmo de Roterdã, também vai aparecer lá o Dante Alighieri, então esses caras vão trazer de novo aquela inspiração que existia em relação à filosofia referente à Grécia e à Roma antiga, tá? Que são textos mais politizados, argumentações, etc, etc, etc. Então, a partir aí do final da Idade Média, início da Idade Moderna, começa o que nós chamamos de modernidade. Tá? Outro processo histórico que faz parte desse momento é as grandes navegações. Então, a partir do final da Idade Média, né, século XV, início da Idade Moderna, século XVI, os conceitos religiosos, né, começam a perder força, né, a igreja começa a perder aquela hegemonia que ela tinha dentro da área de desenvolvimento de conhecimento científico, e isso abre brechas para o desenvolvimento científico focado em teorias mais abrangentes, como a matemática, como a filosofia, retornando, astronomia, geografia e etc. e tal, tá? E aí, claro que a gente sente sempre algumas marcas, né? E aqui o texto ele traz para mim o Nicolau Copérnico, né? Nicolau Copérnico, filósofo físico ali do século XV, né? No século XVI, ele foi o cara que criou a teoria heliocêntrica, né? Então, ele começou a questionar aquela ideia que o Deus era o centro do mundo, né? O centro do universo, desculpa, que era o teocentrismo, e sim o Sol estava no centro do universo. Então, seria a ideia do heliocentrismo. Então, ele foi o primeiro cara a questionar conhecimento religioso, tá? E colocar ali outra forma de pensar, outra forma de agir, que uma classe social que estava se amadurecendo no momento vai abraçar, né? Que é o pessoal da burguesia. Então, essa pessoal da burguesia, principalmente na Itália, né? Ele vai abraçar esse novo área de conhecimento e vai investir nessa área de conhecimento, né? Quer desenvolver uma ciência científica, né? Aquele ponto científico metodológico, racional, e não uma ciência de cunho religioso, ok? Então, aí para a gente pegar como análise, a gente pode falar do quadro lá do, do pedacinho ali do quadro do Michelangelo, não, desculpa, não é quadro, é o teto da Capela Sistina, a criação de Adão, né, que mostra, por exemplo, Deus, né, Michelangelo dá algumas dicas aí, ele demonstra Deus. A túnica que Deus usa, muitos dizem que é uma cor de rosa, né, uma cor de salmão, não tem protuberância, por exemplo, entre as pernas de Deus de um órgão genital masculino, né? E o véu que está em torno do corpo de Deus, né, e dos anjos seria o formato do cérebro, indicando que o conhecimento tinha que ser uma coisa mais racional. E o conhecimento advém do homem, não advém da religião. Vocês podem ver aqui, ó, tem um formato meio, lembra o formato de um cérebro,
esse véu vermelho. Então são dicas ali que o Michelangelo dá, e isso está no centro da Igreja Católica, está lá na Capela Sistina. O Papa ainda pagou para isso. Então ele deixava umas mensagens meio subliminares, é tipo dar um tapa de luva de pelica na cara da religião da época, tá? Então tem essas dicas aí, e isso inaugura a modernidade. A modernidade é um pensamento racional, tá? A gente pode dizer assim, um pensamento racional, baseado em fundamentos metodológicos que contestam até certo ponto a religião. Então, a gente pode dizer também que entre o século XVI, XVII, século XVIII, a filosofia ela vai questionar muito a religião. E a religião começa a perder essa hegemonia que ela estabeleceu na Europa Ocidental durante toda a Idade Média, ok? Bom, aqui nós temos o René Descartes, né? René Descartes é um filósofo do século XVI, século XVII, tá? Ahn, ele tem a frase muito famosa, penso, logo existo, tá? E ele é um dos caras que mais quebra a cabeça de vocês, né? Porque ele inventou o famoso plano cartesiano, que a gente usa na geografia, usa na matemática, né? Aqueles eixos x e y para você calcular a distância, e assim por diante. Então, o René Descartes foi um cara que revolucionou, né, a matemática mais moderna e também colocou esse peso, né? Vocês sabem que esses matemáticos mais assim modernos, né, do século XVI a mais até a nossa idade atual, foram os caras que levaram muito a sério aquela ideia que tudo pode ser explicado através da matemática, né? Vocês têm a professora aí, a Maria Luana, né, que é a professora de física, tem o professor Rodrigo, professor de matemática, que eles tento ali explicar para vocês muita coisa. Acho que a Maria Luana é uma das pessoas que levam muito a sério essa ideia que tudo pode ser calculado, né? Tudo pode ser visto através de um ângulo matemático e assim por diante, né? Que é bem o estilo dela. Então, lá, por exemplo, astronomia, geometria, é, são coisas que vão questionar, né, o pensamento religioso e vão colocar mais em destaque essa ideia de desenvolvimento de um conhecimento científico baseado na capacidade humana de desenvolver ele. Tá? Então, a gente não vai querer explicar tudo através de uma divindade ocidental, oriental, tá? É muito louco, porque nessa época a igreja achava que ela ia ser implodida, né? Ela ia desaparecer. E uma coisa muito interessante é que ela existe até hoje, tá? Então, a pessoa ser racional, né? Até alguns filósofos também questionam isso. A pessoa ela pode pensar de duas formas diferentes. Ela pode pensar de uma forma racional e de uma forma também teológica, né? Não precisa levar o pé da letra assim, ó, eu sou um cara 100% racional. Todo mundo aí, vocês jovens já tiveram algum acontecimento na vida de vocês que vocês não conseguem explicar. Uma coisa meio fenômeno sobrenatural. Então, isso acontece com todo mundo. Então, por mais que a gente seja seres pensantes, extremamente racionais, a gente sabe que a religião é muito importante na nossa vida, ok? Bom, voltando aqui, depois aqui, né, o racionalismo, né, o ceticismo, né, o metodológico e o racionalismo, tá? Vamos para as ideias mais moderninhas, tá? Por exemplo, até o século XVII, era muito comum a gente ver, por exemplo, na Europa, monarquias, né, que fazem parte do antigo regime, que eram sustentadas principalmente a partir do apoio da igreja, ok? Então, tinha-se a concepção que a sociedade, né, nós, seres normais, não teríamos condições de organizar a sociedade. Então, precisava de um indivíduo, né, um rei, um monarca, um imperador, que seria uma pessoa escolhida por Deus para poder ali governar. Quando vem a Revolução Inglesa, né, que a burguesia tira do poder reis devido a contextos religiosos, depois vem a Revolução Francesa, também faz a mesma coisa, nós temos o surgimento das democracias, né? As democracias é um fenômeno totalmente moderno, tá? A partir do século XVIII, tá? Europa Ocidental. E aí ela cresceu nos últimos 300 anos e dificilmente hoje nós não temos países que, mesmo que não sejam democráticos, né, países que são ditaduras, que não tenham grupos dentro desses países que lutem por democracia. Democracia é uma palavra
que vem da Grécia Antiga, né? Democratia, né? Demo seria o povo, cracia, poder, né? Então seria poder ao povo, tá? Seria uma forma mais equitativa, né? Igualitária, equitativa, de poder equilibrar os poderes que existem dentro de uma sociedade. Nós sabemos que a democracia, no papel, ela é muito legal, ela é muito bonita, ela é perfeita. Quando a gente vai para a prática, a gente sabe que ela tem muitos defeitos, tá? O Brasil, por exemplo, é um país democrático, mas nós sabemos que tem uma aristocracia, que é uma elite, que detém o poder ali e influencia muito nas decisões que inserem-se sobre a gente, tá? Deixa um pedacinho destacado aqui, vou dar uma leitura para vocês, ó. O avanço tecnológico e as revoluções industriais colaboraram para desenhar um tecido social repleto de nós. Esses nós que a gente fala no tecido social são os conflitos. Então, por exemplo, quando nós temos a revolução industrial, que o homem lá, né, o ser humano vai trabalhar, ele começa a entrar em conflito com o seu patrão, porque ele quer melhor qualidade de emprego, ele quer melhor salário, ele quer um ambiente mais seguro. Então, são os nós. Os nós são sempre os conflitos, tá? A partir do momento que nós temos uma urbanização muito acentuada, que é na fase da modernidade, começa a aparecer problemas como exclusão social, pobreza, mendicagem, abuso do trabalho infantil. Então, tudo isso são nós sociais, tá? São os conflitos como as desigualdades sociais, a intolerância, os impactos ambientais. Assim, é evidente que tal quadro exigia um novo olhar sobre o mundo e sobre a condição humana, tá? Por outro lado, as constantes mudanças no modo de produção capitalista redefiniram contextos culturais e estilo de vida. Por que que o capitalismo é tão forte? Porque o capitalismo, ele é quase um camaleão. Toda vez que tem um problema, principalmente um problema grave, forte, ele entra em mutação e ele se adapta, tá? Então ele começa a verde e todo mundo vai para um ambiente vermelho, ele muda de cor, tá? Então o capitalismo ele é muito forte porque ele tem esse poder de adaptação, ele tem esse poder de maleabilidade. Ele passa por crises, como qualquer sistema econômico político passa, mas depois de um certo tempo, né, ele consegue se estabilizar, consegue se adaptar e consegue evoluir de novo. Tá? As constantes mudanças no modo de produção capitalista redefiniram contextos culturais e estilos de vida. Muitos autores passaram a chamar a pós-modernidade essas mudanças comportamentais, teóricas e estéticas que marcam a atualidade. Vou dar um exemplo de agora, por exemplo, até século XIX nós temos a modernidade. Tá? Então ali historiadores vão falar que a Revolução Francesa começa a pós-modernidade. Eu não concordo muito com isso, tá? Eu vou falar que essa pós-modernidade começa mais a partir de 1860, 1870, tá? Que é a segunda Revolução Industrial, tá? Por quê? Uma grande marca dessa pós-modernidade, é uma coisa que eu sempre defendo muito, é quando as mulheres, socialmente, elas começam a se organizar e começam a querer adquirir mais espaço social. Então, aí está vindo a pós-modernidade, que é o primeiro momento da história da sociedade que a mulher começa a quebrar os paradigmas, né? Começa a quebrar esse nó social, porque o nó social da mulher é o pior de todos, né? A mulher na sociedade é muito louco que assim, né? Vocês são alunos do terceiro ano, já viram isso de uma forma bem desgastante. Eu tenho alunos lá do sexto ano, né? Quando eu vou falar para eles assim, ó, sociedade patriarcal, eles ficam já chocados, né? Pô, sociedade patriarcal, mulher não tem espaço, pá, 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 pá. Quem tá vendo Grécia, Roma Antiga, né? Sociedades clássicas. Aí, por exemplo, quando a mulher começa a quebrar esses paradigmas, a partir da Revolução Industrial, a mulher sai de casa, começa a trabalhar. Ela quer, a partir do momento que ela começa a trabalhar, ela quer o quê? Ela quer espaço, ela quer liberdade, ela quer mudanças, ela quer poder. E aí você vê, ó, isso aqui é uma ruptura que está começando a acontecer, que ela não pode ser voltada mais. Essa rachadura não vai fechar, ela vai abrir mais com o passar do tempo, né? E a gente, principalmente as garotas, vão entender melhor essa luta da mulher por mais reconhecimento social, que dura até os dias atuais. Tem alguns países que fizeram avanços consideráveis, né? Tem um países mais avançados, e tem alguns países que, infelizmente, devido a principalmente travas religiosas, né, as mulheres, infelizmente, ainda sofrem muito de falta de participação dentro da sociedade de uma forma efetiva, tá? Mas, por exemplo, o Brasil, apesar de ainda ser uma sociedade machista, a gente pode dizer que a mulher tem um nível de liberdade muito bom,
tá? A gente não pode se comparar dos outros países. Mas acho que, claro, todos vão ser unânimes aí, até os meninos, que ainda tem que melhorar bastante para chegar, acho que, um nível de igualdade. Aí, pós-modernidade. Por quê? Isso ultrapassou a ideia do religioso, isso ultrapassou a ideia do científico. Ele chegou na sociedade, ele mudou a sociedade. Tá? Quanto tá lá os teóricos, filósofos escrevendo, é uma coisa. Quando isso vai para a prática, é outra. Tá? Então você começa lá as teorias, lá no século XIV e XV, aí você fala, modernidade, está aparecendo ideias novas, está começando a ter algumas mudanças. Sempre primeiro as mudanças são teóricas, depois elas vão para a prática. Tá? Por isso que a gente falou primeiro dos filósofos. Quando a gente vai para a pós-modernidade, a gente vai ver as revoluções, que é a sociedade mudando de acordo com algumas teorias. Então você vai ter a Revolução Francesa, você vai ter a Revolução Industrial, você vai ter o surgimento do socialismo, tá? Você vai ter é, segunda Revolução Industrial, né? Você vai ter uma modernidade, você vai ver a mulher ganhando espaço pós-modernidade, tá? Essa pós-modernidade, muitos filósofos vão falar que é um momento de crise, né? Por quê? Um dos filósofos mais famosos da pós-modernidade é o Nietzsche. E o Nietzsche é um cara trágico. Ele vai falar como que uma frase clássica do Nietzsche, que eu adoro, o ser humano nasce bom, a sociedade o corrompe. Né? Então Nietzsche ele vai falar que a sociedade do jeito que está ali parecendo, ela tem tantos problemas, mas tantos problemas, que ela vai te deixar maluco. Ela vai te deixar louco se você levar a sério todos esses problemas sociais. Então, Nietzsche é o cara ali da pós-modernidade. Os filósofos são os filósofos mais depressivos, né? Alguns vão falar assim, não são filósofos alegres, são filósofos depressivos, né? Vão falar de solidão, de depressão, né? Então, a pós-modernidade ela vai mostrar muitos problemas sociais que vão ficar escancarados de uma forma assim linda e maravilhosa. Esses caras, esses filósofos, esses cientistas, eles são meio que, eles entendem todas essas fissuras, esses machucados sociais, e parece que eles sentem na pele, e eles começam a transmitir isso de uma forma científica. Então a filosofia cresce muito, a sociologia surge, né, como uma ciência para discutir principalmente esses problemas sociais, né. Inicialmente ela surge de uma forma meio imparcial, depois ela fala, ó, não tem como ser imparcial, nós temos que ir para a parte da prática, temos que mudar esse conceito, a sociologia é um dos efeitos da pós-modernidade. Bom, deixa eu voltar para a apresentação, senão eu acabo me perdendo um pouquinho, tá? Ahn, Aqui, ó, vamos lá. Aqui tem uma definição. Opa, desculpa. O que é a pós-modernidade? De modo geral, essa é uma definição, tá? A pós-modernidade se estabelece a partir da descrença em relação aos pilares centrais da modernidade, pautada sobre as ideias iluministas e humanistas, tá? Então, modernidade, ideias iluministas e humanistas. A pós-modernidade é a descrença, que eu falei para vocês. Eles começam a ver claramente esses problemas sociais. A crença no progresso e na ordem preconizada pelos positivistas se encontrava abalada. Por quê? Você vai ter uma guerra, uma primeira guerra mundial, todo mundo vai achar que o mundo vai acabar, que a humanidade não tem futuro. Então, os pós-modernistas são pessoas pessimistas. É difícil precisar o exato período histórico. Contudo, os primeiros sinais desse diagnóstico se fazem sentir no pós-Segunda Guerra Mundial e o auge é identificado com o fim da Guerra Fria. Os horrores da Segunda Guerra, como o Holocausto, trouxeram certa percepção do fracasso das ideias humanistas da modernidade. E o fim da experiência socialista na Europa produziu uma desconfiança em relação aos ideais marxistas de emancipação das contradições. Vou dar um exemplo para vocês, meio idiota. Ah, quem tem contato com os avós vão concordar comigo. Pessoas com mais de 60 anos são meio pessimistas. Elas não acreditam muito no futuro, porque elas vêm de um momento histórico que o mundo estava um caos, tá? Ali, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, né? Tem a teoria lá do 2 minutos para meia-noite, né? O relógio do apocalipse. Se, se a gente voltasse 50 anos no passado, década de 70, e falasse, ó, eu vim de 2023, eles não acreditariam. Por quê? A concepção de futuro de uma pessoa da década de 70 é que a humanidade não chegaria ao ano 2000, tá? Não chegaria. É tão louco isso que
Na década de 70, a gente não tem filmes futuristas, tá? O filme que é um marco histórico na década de 70 é o Star Wars, mas o Star Wars, ele joga isso pro espaço. E é muito louco, eles não fazem nenhuma referência ao planeta Terra. Você não sabe se a Terra existe. Você tem os humanos, mas não sabe se tem Terra. Então, será que a Terra foi destruída? Será que os humanos se migraram para o espaço? Não dá uma noção. E você mostra outras espécies. Mostra um futuro distópico. Quando chega a década de 80, que nós temos alguns avanços tecnológicos, aí dá para começar a perceber que a Guerra Fria vai acabar, aí você começa a ter alguns filmes futuristas. Aí você tem as distopias, né? E essas distopias, elas são graças ao George Orwell, né? O Renatão já deve ter falado com vocês muito sobre o George Orwell. Ele adora o George Orwell. O George Orwell é um escritor britânico que ele escreveu futuros distópicos. O mais famoso de todos que eu adoro é o 1984. Né? Ele mostra uma sociedade distópica, futurista, em que você não tem liberdade. Né? Todo mundo é controlado por um sistema. Eu também gosto muito de um cara que é inglês, mas é quadrinhos, né? Que é o Alan Moore. Ele escreveu o V de Vendetta, o V de Vingança, que é um filme maravilhoso, uma história em quadrinhos perfeita que também mostra um futuro distópico. Quando eu era criança, tinha muitos filmes sobre distopia. Você via lá Predador, é, tem muito filme, tem muito filme. Eu não vou lembrar os nomes agora, mas que na década de 70 fizeram mais sucesso filmes de terror, né? Mas tinha alguns filmes que eram assim, distópicos. Você mostrava assim, olha, Nova York, ano é 2010. Nova York tinha tipo caído uma bomba atômica. Então tudo destruído, tudo conquistado por gangues. Aí você tinha que vencer aquelas. E você via, os caras. Literalmente, década de 70 e 80, o pessoal não tinha noção do futuro. Tá? Se a gente voltasse lá e mostrasse pra eles isso aqui, ó, eles iam falar: o que que é isso? Eles iam ficar perdidos. Então, por quê? Porque essa pós-modernidade, ela deixou muito clara que o ser humano consegue ser desumano, né? Muita guerra, muita mortalidade. O capitalismo, ele é selvagem. Então, por exemplo, se for necessário uma guerra para salvar o capitalismo, eles vão fazer. Né? Então, países em guerra, etc. E tal. Então, era um mundo muito pessimista. E essa é a marca da pós-humanidade. Começa, igual eu falei para vocês, tá? Para mim, na minha opinião, eu vou de acordo com alguns sociólogos, tá? Que vão falar que isso começa a partir ali da segunda revolução industrial e abrange praticamente todo o século XX, tá? Chegando próximo ali até a virada do século XXI, ok? Por quê? Porque a pós-modernidade, ela afeta a infraestrutura do pensamento, tá? Modernista. O modernismo, ele colocava ali, ó, olha, nós temos capacidade de melhorar, nós temos capacidade de nos desenvolver, porque nós somos seres racionais e através do racionalismo nós conseguiremos eh, resolver os problemas que a humanidade está mostrando. Isso vai até o positivismo, que já vimos em sociologia. Quando chega ali a segunda revolução industrial, que ali a mulher começa a ter mais papel social, é um dos primeiros sintomas de ruptura na sociedade, e depois vem as guerras e todo o século XX, que as mudanças são uma atrás da outra, o pós-modernismo fala, meu, a gente não tem futuro, tá? É que nem, ó, a gente está em 2023, a maioria de vocês tem 16, 17 anos. Talvez alguns de vocês consigam chegar lá no ano 2100. Um ou dois de vocês vão chegar no 2000. Será que vai ter mundo ainda até 2100? Parar para pensar. Nossa, eu vou estar lá com uns 90 anos de idade. Porque hoje em dia, chegar aos 90 é uma realidade. Será que eu vou conseguir chegar a 2100, ver a virada de um século? Né? Será que eu vou ter filho? Vocês ficam pensando, pô, será que eu vou ter filho? Será que eu vou ter filha? Será que eu vou casar? Será que vai dar certo? Será que adianta? Isso é uma característica da pós-modernidade, colocar o mundo em dúvida, tá? A geração de vocês é considerada uma geração mais otimista, uma geração que quer viver a vida, né? Por isso que eu falo que tem uma ruptura ali do pós-modernismo a partir da virada do século. Então, quando a gente pega pessoas com mais de 30 anos, elas costumam ser mais pessimistas, que são aquelas pessoas que nasceram ainda na década de 90 e foram adolescentes a partir do ano 2000. Pessoas que nasceram depois de 2000 costumam ser mais otimistas, tá? Por quê? Elas já nasceram no mundo tecnologicamente.
atual. E muitos pregam assim: olha, essa tecnologia desenvolvida nos últimos anos, nas últimas décadas, elas mudaram a forma de pensar e agir. Até estava conversando com a minha esposa outro dia, ela falou uma coisa que eu achei engraçada, porque eu já pensei isso várias vezes, mas eu nunca tinha conversado com ela. Por exemplo, eu sou de uma geração que a gente sabe como era a vida antes do celular, a gente sabe como é a vida antes da internet, a gente sabia que era ter blackout de energia elétrica, a gente sabia um monte de coisa. E vocês já são uma geração que tem mais comodidades. E essa comodidade dá para vocês mais esperança. Olha que louco, dá mais. Por exemplo, muitos de vocês vão viajar ao mundo, vão conhecer outros países. Eu já não tenho essa aí, mas essa noção. Por exemplo, viajar a outro país. Por quê? Porque é a minha realidade. O Renatão, por exemplo, que é mais velho, o Nelson, a Tânia, a gente tem uma forma de pensar que às vezes eu sei que vocês ficam chateados com a gente, porque a gente é velho. Então a gente pensa de uma forma mais conservadora, mas eu não sei qual foi o pensador que falou, mas tem um pensador moderno que fala assim, ó, o revolucionário de hoje vai ser o conservador de amanhã, né? Todo mundo na juventude é radical. Quando você vai pegando uma certa idade, você vai se tornando um cara conservador, tá? Então isso é uma realidade que vai com o passar do tempo, ok? Então você passa lá do modernista para o pós-modernista, tá? Bom, deixa eu voltar lá, acho que tem mais um slide pra gente. Ahn, Bom, ó, pós-modernidade é a condição sociocultural e estética do capitalismo contemporâneo, também denominado pós-industrial ou financeiro. Alguns autores se opõem ao uso da expressão, pois afirmam não perceber efetivas rupturas da modernidade. Por isso, o filósofo francês Gilles Lipovetsky prefere o termo hipermodernidade. Então, tem alguns que falam, não, não é mais pós-modernidade, é hipermodernidade, tá? Para o filósofo francês, né, eu não vou falar o nome dele de novo, isso aqui é o François Lyotard, Loitar. Ah, estou ruim do francês hoje. A condição pós-moderna caracteriza-se pelo fim das metanarrativas. Os grandes esquemas explicativos teriam caído em descrédito e não haveria mais garantias, pois nem mesmo a ciência pode hoje ser considerada como fonte da verdade e certeza. Aí vem um cara que revolucionou essa coisa da pós-modernidade, que é o Zygmunt Bauman, prefere usar a expressão modernidade líquida, que é que todo mundo conhece melhor. Uma realidade ambígua, multiforme, na qual, como escreveu Marx, tudo que é sólido se desmancha no ar. Já o filósofo francês Jürgen Habermas afirma que a pós-modernidade traz tendências políticas e culturais neoconservadoras, determinadas a combater os ideais. Tá? As principais características da pós-modernidade são o fim da crença no conceito de progresso e da visão da história como totalidade munida de sentido. E, portanto, a pós-modernidade tecia uma visão mais fragmentada do tempo, em que os fatos são vistos apenas como episódios isolados. A valorização do efêmero, o individualismo, o consumismo, a ética hedonista e o relativismo. Isso aqui é muito louco. No plano estético e da produção artística, geralmente emprega-se o termo pós-modernismo, ocorre a valorização da forma sem conteúdo, que é aquelas coisas mais deformadas, né? Aquela arte mais é, sem um formato sólido, tá? Que o cara faz um risco assim e fala, isso aqui é arte, né? Você não tem uma característica concreta de arte, tá? Quando ele fala, por exemplo, aqui da valorização do efêmero, quer dizer, a gente dá valor àquilo que não é desnecessário. Individualismo, as pessoas são mais egoístas. Consumismo, as pessoas só querem comer, etc. A ética é hedonista, as pessoas só olham para si, elas não olham para o próximo. E o relativismo, quer dizer, tudo pode ser mentira, tudo pode ser verdade. Tá? Então são as principais características da pós-modernidade, ok? Ahn, ah, Hoje, né, valorização do imediatismo, individualismo, hiperrealidade, relativismo e subjetivo, multiculturalismo e pluralidade e a banalização, tá? São as principais características aí desse pós-modernidade, tá? Vocês estão vendo que são características que hoje ainda são muito presentes na sociedade. Tudo bem? Então, por exemplo, quando a gente fala de fake news, a gente está falando dessa banalidade, do real, do científico. A gente acabou de passar por uma pandemia há pouco tempo, e a gente sabia que tinha muita fake news. As pessoas acreditavam que suco de limão curava o Covid. Pra vocês terem uma noção, porque postaram na internet. Se vocês soubessem como professores sofrem, porque assim, a coisa pior é, "Ah, eu vi na internet, ninguém. Você fala, meu Deus, você viu no livro? Não. E que eu vi um influenciador falando, você fala, é com o Felipe Neto. Eu falei, meu Deus, não vem com o Felipe Neto pra mim que. Ó.
Eu vi uma aula de história. Meu Deus, não, não, não começa, não começa. Eu falo para eles, não, parou, 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 parou. Por quê? Essa ideia do ambíguo, né, a ideia de você não levar nada a sério ou tudo tem um duplo sentido, acaba desfocando essa realidade e cria-se uma multirrealidade. E qual realidade eu vou acreditar? Né? É quase um multiverso, tá? Você vai na igreja, fala de uma forma, você vai na escola, fala de outra, você vai no emprego, fala de outra, na rua, você fala de outra, e o seu cabeleireiro fala outra, né? E você não sabe, pô, mas que mundo eu tô vivendo? É um mundo totalmente livre, que as pessoas acreditam no que bem entendem e acham que tudo tá certo, tá? Então essa ambiguidade os filósofos odeiam, porque eles acham que tem uma linha específica que deve ser seguida, tá? E essa linha é uma linha que todos devem ir junto. Claro, ela tem algumas ramificações, mas elas não podem ser totalmente desconexas da realidade, ok? Bom, parar por aqui. Esse aqui é um assunto bem longo. Qualquer coisa a gente volta nele aí na próxima aula, tá? Vou parar por aqui a gravação, vou fazer chamada, tá bom? Vamos lá.